Muito obrigado pela visita que o senhor faz aqui ao nosso programa. É um prazerão falar com o senhor. Nunca tive a oportunidade de conversar com o senhor. E um bom dia ao senhor e ao povo do Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu também gosto demais, sou aguado no Rio de Janeiro. Um dia eu fui assinar contrato com uma emissora de televisão, aí o cara falou assim para mim: ô Datena, só vai ter um problema aqui, eu sei que vocês paulistas não gostam muito do Rio, você vai ter que mudar para o Rio de Janeiro. Eu falei, daqui que eu assino. Se bem que eu já assinei alguns contratos, mas eu ia rindo para o Rio de Janeiro, sempre gostei do Rio de Janeiro e acho uma cidade simplesmente maravilhosa. A minha, onde eu nasci, é mais bonita que o Rio, porque é o Rio que passa na minha aldeia. Ribeirão Preto. São Paulo é mais bonito que o Rio para mim, porque é onde eu ganhei minha vida. Mas o Rio de Janeiro, de verdade, é uma das cidades mais lindas do mundo, tanto que não tem definição tão legal como aquela do poeta, né? Tem uma definição mais linda disso, se ouvir falar que a sua cidade é a natureza que virou cidade. Vereador, mas é difícil pegar uma bucha dessa no meio do caminho. O senhor pegou uma bucha terrível, porque administrar um estado cuja capital até outro dia, cronologicamente, e o tempo passa tão rápido, era a capital da República Federativa do Brasil, com toda a sua grandeza e esplendor, mas também com todos os seus problemas. O senhor pegou uma bucha, né, governador? O senhor está descascando o abacaxi direitinho, governador? Bom dia, Datena, bom dia a todos. Pelo menos estão batalhando para isso, né, Datena? Estão batalhando para resolver os problemas do Rio. Sabemos que não são problemas simples. Eu brinco sempre que se o Rio fosse fácil, alguém já tinha resolvido, né? Então, realmente não é simples, mas a luta ela é diária. Os números estão comprovando que o Rio está saindo do pior momento. Hoje, por exemplo, esse ano o Rio vai fechar sem déficit nenhum. Vai fechar tendo conseguido, sem usar o dinheiro da SEDAI, tá? Pagar as suas contas, viver com aquilo que arrecada, que é o principal para que a gente volte a ter capacidade de retomar as políticas sociais, de fazer os investimentos, de gerar emprego, de diminuir impostos, que a nossa população não aguenta mais pagar impostos, mas isso tudo tem que ser feito dentro de uma grande responsabilidade, dentro de uma programação. Não adianta resolver agora por politicagem e daqui a pouco está com um problema de novo. Então essa é a responsabilidade que a gente tem trabalhado muito e os números estão demonstrando. Rio de Janeiro, últimos 3 meses, ficou entre os 3 estados que mais abriram postos de emprego e outros números super positivos que a gente está conseguindo manter esse ano e que para isso tem muito trabalho pela frente ainda, para isso se tornar em uma vida melhor para a nossa população. Governador, é fato que o Brasil foi muito roubado de uns tempos a essa parte, muito roubado. Os governos brasileiros foram muito roubados, mas eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que nessas últimas administrações, nesses últimos anos, o Rio de Janeiro foi quem mais sofreu com corrupção. A maior prova disso é que 5 governadores foram parar na cadeia. O senhor terminando o mandato, como o senhor vai terminar, já é um mandato histórico, que a maioria desses caras foi para a cadeia. Tem um lá que eu espero que fique ad eterno, que é o Cabral. Mas não é brincadeira você vencer uma crise econômica que vem de um governo muito ruim da Dilma e do Manteiga, né, que acabaram com o Brasil, e ela produto do Lula, mas está na cara também que os números provam isso. E logo depois teve a pandemia que só piorou. Isso aliado aos problemas que o Rio enfrentou com essa roubalheira que houve, quase destruíram a Petrobras, que era a joia da coroa, né, com royalties de que dependia o Brasil e, obviamente, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi muito mais complicado que todo o Estado para resolver a questão da economia e uma péssima administração do senhor ministro da Economia que está aí agora. Sair de crise econômica no Rio de Janeiro é mais difícil que em qualquer lugar do mundo. Então, se o senhor está saindo, meus parabéns, mas que o senhor tem encontrado dificuldade, tem. Não, governador, eu não sei se eu fiz uma análise correta até agora aqui. Fez sim, Datena. O Rio, em primeiro lugar, você tocou na primeira questão complexa, que foi a perda da capital, né? O Rio nunca teve uma compensação por ter perdido a capital. Ficou aqui uma estrutura gigante,
Quando a gente fala, às vezes, agora que a gente está em processo de reforma tributária, a gente ouve muito do servidor falando, culpam o servidor. Não é uma questão de culpar o servidor, por óbvio, o servidor não tem a menor culpa. O servidor muitas vezes é vítima. Mas que o Rio tem uma estrutura de capital e hoje não tem mais arrecadação de capital, isso é claro. Outro prejuízo que o Rio tem, que nós somos o único estado que a nossa principal vocação, que é o óleo e gás, ele é tributado no destino e não na origem. Então o Rio ele é prejudicado mensalmente com dezenas de bilhões, porque nós temos o único estado onde a sua principal vocação é partilhado pelo país inteiro. A indústria de São Paulo não é partilhado por todos, o minério de Minas não é, o agronegócio do Centro-Oeste não é, a energia do Nordeste não é. O único que tem a sua principal vocação partilhada é o Rio de Janeiro. E isso, por só, a perda da capital aliado a isso já é uma dificuldade enorme, além de todos os problemas que você comentou aí. Por exemplo, um número para você ficar chocado, Datena. O Rio hoje ele tem 83% do petróleo nos seus territórios e 64% do gás. E só 15% da cadeia do petróleo é no Rio. O que mostra que há um descompasso enorme no prejuízo que o Rio toma na benesse que ele tem de volta. Isso é muito complicado. Na hora de produzir, é tudo com a gente. Na hora de receber, divide com todo mundo. Realmente Exato. Não é justo. Não. Exato. Se fosse pelo menos em partes iguais... Não. E ainda querem tomar o nosso royalty, que é uma das compensações que a gente tem muito aquém do que a gente perde, né? Lembrando que o Rio, ainda assim, é o segundo estado que mais envia dinheiro para a União. O Rio envia cerca de 200 bilhões de reais por ano em impostos federais e só recebe em torno de 30 entre fundo de participação dos estados e dos municípios. Então o Rio ele é um dos estados mais prejudicados. O primeiro a enviar dinheiro por óbvio é São Paulo, o segundo é o Rio. Em terceiro e quarto, eu não sei a ordem bem, mas é Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E aí você vê, Datena, dos 4 estados que mais enviam dinheiro, 3 estão quebrados. Não pode ser à toa, não pode ser acaso isso. Não é. E como é que o senhor vê a economia do senhor ministro Paulo Guedes durante o governo Bolsonaro? A gente, levando em conta que a gente vive uma economia globalizada muito ruim, mas qual a performance do Paulo Guedes no seu ponto de vista como ministro da Economia? No meu ponto de vista, Datena, eles têm uma visão que, para os 2 primeiros anos, talvez tenha sido até importante de colocar as contas em dia, de pagar a dívida, tudo, mas que o Estado em si, e aí União, Estados e municípios, eles não são empresas. Eles são fornecedores de política pública. E chega uma hora que não adianta você pensar numa linha só de corte, economia. Chega uma hora que você está fechando escola, fechando hospital, fechando tudo, fechando. Você tem que entregar uma política pública de qualidade. E entregar política pública de qualidade é investir e é gastar dinheiro. E é uma coisa que eu tenho reclamado bastante. Não adianta ter uma visão só empresarial do Estado. Você tem que ter uma visão social e uma visão de desenvolvimento. E para isso você tem que fazer investimento. A minha grande briga hoje é que eu tenho dito que o dinheiro da SEDAI será todo para investimento. Não vai ser nada para custeio. Porque ou a gente investe, ou a gente retoma a capacidade do Estado de receber empresas, de ter infraestrutura, de crescer novamente, ou vão ficar enxugando gelo. Vão ficar enxugando gelo o tempo todo. Para você ver, Datena, toda a SEDAI daria só 8% da minha dívida em pagamento. O que vale a pena? Só amortizar, que é a política que eles têm, ou fazer investimento para que o Estado volte a gerar emprego, renda, capacidade de atrair empresa, de atrair negócios, que é o que o Rio de Janeiro busca hoje. Então a gente entende que tem que ter um equilíbrio. Por óbvio, não dá para ficar gastando mais que se arrecadava, como foram políticas de governo passado. E isso é positivo. Você se colocar colocar o seu pé
num sapato que te caiba é fundamental. Não adianta ficar apertando o sapato que vai machucar. Mas há de se ter um equilíbrio entre as contas e a política pública entregue para a população que já paga um imposto altíssimo. E principalmente em época de crise, né? Tanto que a social-democracia está ganhando lá do partido da Angela Merkel na Alemanha, o que é muito ruim para o Brasil. O governo social-democrata lá na Alemanha é muito ruim para o Brasil. A Alemanha é uma das maiores economias do mundo. Um governo social-democrata lá é muito ruim. Mas aqui, o Paulo Guedes lê muito o Keynes, que é social-democracia. É onde o capital auxilia o social, principalmente em época de crise. Em época de crise, a social-democracia prega o quê? Você raspa o tacho, velho, e vai acudir o povo. Esse é o grande detalhe. Depois você fecha as contas, porque senão o povo morre de fome. O brasileiro, diferente do europeu, não tem reserva, do americano não tem reserva. Ele vive vendendo o almoço para pagar a janta. Numa crise, então, a gente só tem gente morrendo de fome. E a política do atual governo vai na contramão da história. Míseros R$600, reduzidos, cortados de uma forma abrupta pelo ministro Paulo Guedes, depois reduzidos, fracionados em 3 parcelas que viraram 4,5 antes de virar 4,5, porque ele pagava em 45 dias. Então, se não acudir o povo, nós estamos perdidos. O senhor tem total razão. O que o senhor está falando é em social-democracia, em ajudar o povo numa época de crise, quando mais precisa. Falando nisso, o Rio, como o Brasil inteiro, mas o Rio também, como um dos estados mais importantes da União, todos são, o Rio depende de uma boa performance do nosso governo de maneira internacional para que a gente não fique isolado. E a gente está ficando cada vez mais isolado. Como é que o senhor percebeu e recebeu o discurso do senhor presidente Jair Bolsonaro na ONU, que gerou críticas não só de imprensa, mas de governos pelo mundo inteiro e que torna a situação do Brasil já numa situação muito difícil, porque a gente por exemplo, o maior exportador de grãos, a gente exporta petróleo e muita gente não sabe ir para a China, a gente exporta petróleo. O Brasil isolado numa economia difícil que nós estamos vivendo, vai ficar muito ruim para todos os estados da União. Como é que o senhor analisou o discurso do senhor presidente, a passagem do senhor presidente pela ONU? Meu gato, Atena, teve uma coisa no discurso do presidente que não tem como ter deixado todo o carioca feliz, né? E o Fluminense, que foi ele colocar a questão do saneamento e da SEDAI como uma das principais ações do governo. Isso prova para a gente que o Rio volta a ter um protagonismo que até outro dia era só as páginas policiais. Nós fizemos a maior concessão da história do país. Se financeiramente ela é a segunda por causa da concessão das telecomunicações, que teve um valor de outorga maior, na importância e na multidisciplinariedade, ela com certeza é a principal, porque é uma concessão que vem falar de meio ambiente, é uma concessão que fala de empregabilidade, que fala de universalização de água, universalização de esgoto. Então a gente fica contente em perceber que o estado do Rio de Janeiro volta a ter um protagonismo a ponto de ser talvez o ponto alto do discurso do seu chefe maior, que é o presidente da República, na Assembleia da ONU. E isso é uma coisa que para o Rio de Janeiro é positivo. Acho que o Rio de Janeiro precisa voltar a ter esse protagonismo, né? O carioca, ele é muito vaidoso, o carioca tem aquela questão de eu moro onde você tira férias, né? O carioca tem essa questão, essa disputa, que é uma brincadeira e até saudável com o São Paulo, né? Você pode ter mais dinheiro, mas eu sou mais feliz. Então o carioca tem isso que a gente acha super positivo, e isso a gente ficou feliz. A questão do diálogo, Datena, eu sou suspeito para falar que no Rio de Janeiro hoje, talvez se você me perguntar qual é o meu maior legado, eu vou dizer que é a pacificação política. O Rio hoje está em paz. O Rio a gente dialoga com todas as correntes hoje. A gente conseguiu fazer um governo de coalizão, um governo que os números começam a aparecer, os melhores números na segurança pública nos últimos 10 anos.
O Rio de Janeiro vai fechar o ano sem o dinheiro da SEDAI, vai fechar o ano no azul, o que prova que a recuperação está acontecendo a passos largos. O Rio, além dos 2 gigantes que foram para lá, a gente tem anunciado um investimento expressivo da Magazine Luiza, da Pernambucanas, agora da Amazon. Isso não acontece à toa. Acontece porque o ambiente de diálogo no Rio ele tem prosperado hoje. E esse diálogo não é a figura só do governador, não. Certamente, se fosse só eu, não seria. Mas o diálogo que a gente conseguiu implantar hoje com todas as forças, retomando as políticas sociais, retomamos o restaurante popular, café da manhã do povo, mas também retomamos a obra do Museu da Imagem e do Som. Enfim, a gente está trabalhando para todos hoje. E esse diálogo que a gente também espera que as outras esferas do governo tenham. Eu falo sempre que eu dialogo com o governo federal da mesma forma que eu dialogo com os prefeitos. Hoje a gente tem lá, dos 92 prefeitos, a gente tem 90 caminhando juntos. Isso demonstra que esse processo de diálogo é importante e a gente espera também que o governo federal faça esse processo de diálogo, porque só assim a gente vai crescer interna e externamente. Bom, é claro que o Rio de Janeiro hoje se alia ao Brasil inteiro na questão de segurança pública. Antigamente, qualquer exemplo de coisa negativa na polícia, e faz 26 anos que eu cubro matérias policiais, era tudo Rio de Janeiro. Hoje o Brasil é uma coisa só. O crime organizado se espalhou pelo Brasil por incompetência dos governos todos que permitiram que nas cadeias se formassem as facções. Foi incompetência dos governos todos que administraram as prisões. Tanto que o ex-ministro Jungmann disse que prisão é escritório de bandido. Né? Nós tivemos um secretário do Rio de Janeiro que foi visto conversando, ouvido e gravado com um dos maiores criminosos do Comando Vermelho e do país, preso em Catanduvas, dizendo que ele era melhor que o secretário de Segurança Pública. Pois foi lá dar um abraço na abelha quando ele foi embora. É Montenegro, acho que é o nome dele, né? Que devia estar preso e ficou pouco tempo preso e saiu. Então, o crime organizado é um problema aqui e no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Mas lá tem uma questão mais forte, que é a questão das milícias, além das facções. Como é que anda o combate do governo a essas facções? Qual é a ajuda que o senhor tem recebido? É um problema quase que incontrolável, mas até que ponto isso está sendo mantido sob uma forma pelo menos palpável do carioca ter mais segurança, poder sair às ruas, do cidadão do estado do Rio de Janeiro poder sair às ruas com um pouco mais de tranquilidade. Não hoje, porque hoje o Brasil inteiro, só em São Paulo já morreram 9 pessoas esse mês por causa desse negócio do Pix, fora outros crimes de sangue daí por diante. Responsabilidade do nosso Congresso que desidratou o pacote do muro. Mas no Rio, como é que está a situação do crime organizado, das milícias, das facções, também a questão de menor matando pra caramba, enfim, a questão da segurança, porque para o Rio é fundamental a questão da segurança, porque é um polo turístico incrível. Se o Rio de Janeiro tivesse a segurança e o Brasil tivesse a segurança, mas o Rio tivesse a segurança devida, voltaria a ser o lugar mais visitado do mundo. Nesse aspecto, como é que está, governador? Olha, Datena, desde que eu assumi, e eu convidei o delegado Alan Turnoves para assumir a Secretaria de Polícia Civil, uma das primeiras ações que nós tivemos foi criar uma força-tarefa de combate às milícias. Essa força-tarefa ela já prendeu mais de 800 milicianos e nós já bloqueamos na Justiça mais de 2 bilhões de reais deles. Não adianta mais, Datena, nos dias de hoje, fazer a política da guerra, do confronto. O combate à segurança pública... Lavagem de dinheiro. É lavagem de dinheiro, é combater a grana, é combater a entrada de armas e drogas nas fronteiras, e por isso a gente está com uma excelente parceria com a Polícia Rodoviária Federal lá. Estamos tentando ampliar agora também com a Marinha junto, estamos em diálogo com eles, porque no Rio, essas armas e essas drogas entram pelas fronteiras, não se fabrica no Rio. Então, esse problema da segurança pública, e eu falei isso outro dia num evento, ele é um problema que não é só do governo do Estado.
Ele é do Congresso com as legislações, ele é do Ministério Público, ele é da Justiça, que durante muito tempo a gente prendia e soltava, e hoje já se tem um diálogo muito, muito melhor. A Justiça do Rio criou uma vara especializada em lavagem de dinheiro, exatamente para que a gente possa fazer o combate completo. Infelizmente teve essa situação aí do secretário, mas que os números mostram que o Rio não faz acordo com bandido de forma alguma, muito pelo contrário. O que a gente é criticado é por ser muito, muito letal. O que a gente é criticado, inclusive tem uma DPF mandando a gente parar de fazer operação. Então não tem acordo nenhum, os números são bem claros de que tanto os traficantes, principalmente o Comando Vermelho, que é a principal facção lá, o combate tem sido realmente muito, muito duro. Os números da segurança pública só evoluem mês a mês. A gente tem os melhores números da década. E isso tem sido uma segurança pública que tem tentado não enxugar gelo. Tem feito o combate quando tem que ser feito, sim, como fizemos no Jacarezinho, que é da mesma facção lá do Abelha e do outro que ele foi visitar, que é a grande prova de que a gente não tem leniência nenhuma com bandido. Se precisar entrar, vamos entrar. Não há local no estado do Rio onde a polícia não entre. E a gente, até o final do ano agora, está apresentando um novo modelo de gestão de comunidades, com serviço público entrando, que vai dar lugar às antigas UPPs, que foi um modelo que começou bem, mas que depois acabou se perdendo. E hoje é uma política, com certeza, ultrapassada, essa de UPP. A gente está fazendo um trabalho muito junto com o Ministério da Justiça e com o Ministério Público, para que possa ser algo que não seja só da cabeça do governador, mas seja algo que a gente possa fazer com todos. Eu me lembro que eu fiz um canal livre, apresentado pelo Jorbir Betting, com o Dr. Teles, com o Mitre, que é o maior gênio do jornalismo brasileiro. Nós fomos entrevistar o presidente Lula lá no Palácio. Tá? E aí o presidente Lula começou a falar das UPPs. Eu falei assim, presidente, isso aí vai dar errado, isso aí não tem como dar certo. É um projeto furado. Não, Datena, olha, você vai ver que quando a gente começar, e tinha ainda o projeto de investimento, que nem investiram, fizeram PPs e não investiram nada do que o Lula prometeu que ia investir socialmente nas comunidades do Rio, não investiu nada. Está lá tudo obra abandonada. Era aquele projeto faraônico que existia, tudo obra abandonada. Falei, essas UPPs não vão dar certo. Antes ele colocar em prática. Eu falei, não, Datena, eu vou te convidar para subir as comunidades do Rio de Janeiro comigo. Eu falei, só se você for na frente. Se você for na frente, eu vou depois, que isso aí não vai dar certo. E não deu mesmo. Foi mais um furo na água e o legado foi terrível, que muitos soldados morreram expostos no meio da comunidade, cercados dessas UPPs, e aquele projeto de revitalização das comunidades foi largado para trás. Sei lá como é que chamava aquilo, um PAC, ou sei lá. Cada hora tem um nome, um projeto desse aí, mas aquilo foi largado pelas tabelas e nada do que o Lula prometeu ele cumpriu, e nem a Dilma. Agora, voltando à questão política, no estado onde os últimos 5 governadores foram para a cadeia ou passaram da cadeia, eu quase não ouço falar o seu nome fora do seu estado. E o senhor deve estar sendo levado em boa consideração no seu estado, que eu não tenho visto muitas críticas a respeito do seu governo no seu estado. Só de passar desapercebido já seria bom. Se está fazendo coisa boa, seria um candidato natural às eleições. O senhor é candidato ao governo do Rio de Janeiro ou não é candidato ao governo do Rio de Janeiro? Mas não adianta disfarçar, tem que responder na bucha. É sim ou não? Datena, sim, se eu tiver feito um bom trabalho até lá. É muito claro. Ninguém. Então porque está fazendo. Se parece que até o Eduardo Paes pode te apoiar. Eu serei. Se o trabalho for mal avaliado, não adianta dar murro em ponta de faca. Olha, político normalmente responde não. E o não do político é sim. Quando o político responde, se eu for avaliado, bem avaliado, eu vou, é porque já é. E parece que o senhor tem o apoio do Eduardo Paes, ou eu estou enganado? O Eduardo hoje tem um candidato, né? Ele lançou o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, que é uma pessoa que eu respeito muito. Eu acho que está muito cedo ainda. Acho que tem muita conversa pela frente. Tem que esperar.
se a gente vai conseguir fazer as entregas que o povo espera. Se as entregas forem feitas, eu acho que é um caminho natural ele caminhar conosco. Se não forem feitas, é natural que ele queira uma outra opção. Olha, eu gostei muito de conversar com o senhor pela primeira vez. O senhor tem mais jeito de mineiro do que carioca, né? A questão da piada, que o carioca vive num lugar onde a gente vai descansar, vocês têm dinheiro, mas hoje em dia, governador, ninguém tem dinheiro, nem aqui, nem no Rio, nem em Minas, em lugar nenhum. E o Rio de Janeiro é lindo mesmo, é indiscutível, uma cidade incrível. Aliás, as divisas, os nossos litorais, eu acho que não tem lugar mais lindo do mundo do que o litoral brasileiro. Mas nós vamos ali para Paraty, ali para Ubatuba, ali pertinho, não é? Búzios, meu Deus do céu, São Pedro da Aldeia. Nossa Senhora, o litoral brasileiro é o litoral mais lindo do mundo. Eu acho melhor do que Grécia, do que qualquer lugar do mundo. Inclusive o de São Paulo, que pouca gente fala. Agora, governador, também na bucha, o que o senhor acha que dá nessas eleições? Lula, Bolsonaro ou uma terceira via com besta qualquer que apareça, que nem eu aí, que nem o Ciro, enfim, o senhor acha que pode surgir uma terceira via ou o senhor acha que vai ficar mesmo entre o Lula e o Bolsonaro essa polarização? Eu acho que vai ficar entre o Lula e o Bolsonaro a polarização e acho que no fim das contas dá Bolsonaro. O senhor acha que vence o presidente Jair Bolsonaro, é isso? Eu no acho. Rio de Janeiro Na bucha, a tendência sim, é essa? Na bucha, sim, acho que vence o presidente Bolsonaro. É a fotografia de hoje, tem que esperar o ano que vem. O senhor tome cuidado que tem alguns cavalos paraguaios que estão sendo lançados aí, de repente vai que o cavalo muda e alcança algum dos dois aí, hein? Eu não estou falando em defesa própria não, porque senão vão falar que eu estou fazendo campanha aqui. Mas já estão querendo me juntar com o Ciro, me juntando com o Ciro. Na pior das hipóteses, nós vamos para 16 pontos, nós ficamos pertinho já do Bolsonaro. Vai dar trabalho, com certeza. Vai dar trabalho. E Datena, eu vou te falar uma coisa. Quanto mais debate, melhor. Quanto mais debate, tem mais opção para a população escolher. Mais crítica a gente vai ter aos modelos. O modelo que foi anterior, o modelo agora. Eu acho que essa questão do debate e da crítica são fundamentais para a democracia. Olha, o que eu mais gostei da entrevista toda foi essa posição que o senhor colocou, que eu estava falando justamente aqui um pouquinho. Você não precisa ser amigo de ninguém e nem pensar do jeito que o outro pensa, mas tem que respeitar o princípio do contrário, que se chama democracia, para a distribuição do bem comum. E tem que pregar sempre uma palavra, que é misericórdia, né? Misericórdia é o contrário de ódio. O senhor me deixou tão tranquilo quando o senhor diz: Datena, eu estou apaziguando as forças políticas do meu estado. Se isso acontecer no Brasil, nós teremos umas eleições democráticas, menos odiosas e, com certeza, quem vencerá é a democracia e o povo brasileiro, assim eu espero. Governador, foi um prazerão falar com o senhor pela primeira vez. Tem gente que eu olho de cara e já não gosto, mas do senhor eu já gostei. Que bom. Tá bom? Um abraço grande ao senhor, um bom dia ao senhor. Prazer foi meu, viu, governador? E obrigado pela visita. Obrigado pela visita. Abraço grande, pela oportunidade, Datena. Muito obrigado mesmo. Espero poder voltar para a gente dialogar mais. Acho que é de diálogo assim que o Brasil precisa. Isso. Uma última pergunta. Como é que está o controle da pandemia do Rio de Janeiro? Que eu quero lá dar uma ponta no mar, como dizia na minha cidade lá. Está controlado. Como é que está o controle da pandemia? Está controlado. A gente tem feito um trabalho muito interessante com os prefeitos. Não há como querer faturar sozinho isso. O Rio hoje, a vacinação avançando muito em todas as cidades. Eu sou um fã da vacina. Eu acho que a vacina é a nossa esperança de voltar à normalidade. E te espero para o Réveillon, para o Carnaval. Te espero para tudo que... Você é sempre muito bem-vindo. E vai ter Réveillon, vai ter Carnaval, se Deus quiser, porque a vacinação vai ter avançado e a gente vai estar vencendo essa pandemia. Deus te ouça, porque se tiver Réveillon e Carnaval, o bicho já vai ter ficado sob controle, o tal de coronavírus. Abração, viu, governador? Prazerão. O senhor é uma figura muito simpática. Abraço, viu, governador? Obrigado, Datena. Um forte abraço.